Olá, queridos amigos, vamos refletir a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6 e os versículos de 60 a 69. Muitos discípulos que o ouviram disseram então: estas palavras é dura. Quem consegue escutá-la? Percebendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? Que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne para nada serve. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas há alguns entre vós que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que acreditavam e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais estavam com ele. Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Vamos refletir. Eu gosto muito de refletir a palavra de Deus de acordo com a minha opinião, meu pensamento, meu entendimento. Eu peço a Deus muita sabedoria nas palavras que eu vou dizer. Talvez até as palavras que eu diga, talvez muita gente não concorde, tudo bem. Nós não estamos numa guerra de opinião, estamos tentando ajudar a melhorar, a combater mais a violência. E o Evangelho de Jesus Cristo, a história de Jesus aqui conosco, ela é muito favorável a acabar de vez com a violência e sermos solidários e sermos igualitários. O Evangelho propõe no início assim, dizendo assim, os discípulos e os doutores da lei, os fariseus, essa palavra é muito dura, porque antes desse texto foi dito um texto que Jesus é o pão da vida, quem comer este pão viverá eternamente. Jesus realmente é o pão e ele se instituiu como Eucaristia. Quem comungar Jesus Cristo tem a vida eterna. Comungar Jesus Cristo não é só ir lá na igreja, na missa, comer a hóstias e comungar Jesus Cristo é aceitar de bom coração e praticar tudo que ele diz, tudo que ele nos ensina. É a comunhão. E não só uma pessoa, comunhão, que vai aceitar o que Jesus fala e o que ele diz e ficar fechado em si próprio. Ele parte em missão, ele ajuda a comunidade, ele ajuda as pessoas, os pobres, os doentes. Ele ajuda todo mundo. Ele faz da comunidade a comunidade feliz. Então Pedro diz, os que não acreditaram, muitos hoje não acreditam na Bíblia, não acreditam no Evangelho, não acreditam que Jesus nasceu de uma virgem, não acreditam que a mulher foi engravidada apenas através da manifestação de Deus. Não acredita que uma mulher também engravidou na sua velhice por manifestação de Deus. Muitos não acreditavam que Isabel ia... enfim, são muitas coisas na Bíblia que muita gente não acredita. Desculpe, de jeito nenhum. Muita gente não acredita. Garganta também assim. Mas vamos lá. Muita gente não acredita em vários fatos que está escrito na Bíblia e no Evangelho. A gente acha sem lógica, não é científico, não é provado. Mas o Evangelho é o que mais importa para
para que a nossa comunidade seja rica em solidariedade, em paz, em amor, e que sejamos igualitários. O Evangelho é o que mais interessa no momento. As cartas dos apóstolos, eu sei que é muito importante, mas ela indica como é importante o trabalho em comunidade, como se faz o trabalho em comunidade. Mas, partindo do Evangelho, do que a palavra dita dos testemunhos dos 4 sinóticos, Mateus, Lucas, Marcos e João. Domingo é mais, durante a semana a gente vai ver mais Mateus, no domingo é mais João. E importa o seguinte, eu, na minha visão, de acordo com esse Evangelho, e que as pessoas, alguns não acreditam e não aceitam as palavras duras de Jesus e partem para outro destino, outras coisas, de acordo as suas ideologias terrestres, suas crenças, muitas outras religiões, muitos outros tipos de religiões. Então, Jesus nos ensina que a gente deve se aproximar mais de Deus através dele, porque ele é o Filho de Deus, ele é Deus conosco, é o Emmanuel, ele fala sempre de meu Pai. Então, não devemos afastar do Deus que é o único, o Criador, o nosso Criador. Só ele tem palavra de vida eterna. Então, muitos não acreditam em Jesus Cristo por não perder seu autoritarismo, seu domínio nas suas religiões, nas suas nações, por causa de muitas crenças dos ancestrais, ou diferença de opiniões, justamente como eu também tenho as minhas opiniões diferentes das outras, né, que eu luto para combater o machismo, que mulher e homem são iguais, têm os mesmos desejos, as mesmas necessidades, os mesmos sentimentos. Então, mulher e homem são iguais, nada de colocar a mulher do lado, porque a mulher não teve grandes oportunidades antigamente, mulher não podia votar, mulher não pode isso, mulher não pode aquilo, mas é justamente por causa da maldade já do pensamento do homem. Então, a minha luta é a seguinte, a quem que só tem palavra de vida eterna? É Deus, Deus conosco. Deus se manifestou aqui na terra, através de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Quem é Deus? Deus é o Criador de tudo, criou homem, criou mulher. A quem? Então, muitos se desviam das palavras duras de Jesus por causa do prazer, do luxo, dos prazeres terrestres, do poderio, querer comandar uma massa de gente, querer comandar um país, controlar um país e tantos outros fatores. Muitos se afastam de Jesus porque quer ser o chefe de um futebol, um chefe político. No chefe político ele quer fazer o que quer, não quer fazer o que Jesus quer, ele não quer. Claro, então vai se afastar, vai dizer que a Bíblia é mentirosa, vai criar outras leis, outras ideologias e no final de tudo oprime o pobre e escraviza muita gente. Na minha opinião, a política é uma coisa assim que escraviza mesmo. Nós somos obrigados, aqui no nosso país, nós somos obrigados a votar e muitas vezes eu não concordo com política, campanha política. O mundo inteiro quer assim, democracia que nada. É uma farsa. Para mim é tudo uma farsa. Olha, eu vou dizer uma ideia. Eu dou muito valor, os juízes, os professores e os médicos. Eu valorizo muito. E eu peço a Deus, rezo muito pelos juízes, que eles estudem mais a palavra de Jesus Cristo, para que eles possam julgar aqueles que cometem crimes com mais severidade, assim, no sentido educativo, com mais dedicação, no sentido de formar, de recuperar o cidadão que cometeu um crime. Então, eles estudam muito para isso, estudam 10 anos, 8 anos, mais ou menos. O médico também é outro que se dedica muito nos estudos para salvar vidas, para a ciência, o cientista tal, salvar vidas. E o político estuda? Estuda pelo menos o que é honestidade?
estuda pelo menos como é a situação do ser humano, aqueles que não têm boa educação, né? Aqueles que não sabem se cuidar do seu corpo físico, da sua saúde. E os políticos estudam, por isso que eu não sou a favor de eleições, porque gastam dinheiro público. O que tem a ver isso com o Evangelho? Esse texto do Evangelho que eu li para você refletir também, pensar, fazer você pensar no sentido. O que tem a ver? O que tem a ver é a palavra de vida eterna, porque o político, ele não estuda para saber a situação, ele está ali só por amizade, ele está ali porque compra voto, dizem que não compra voto, que é crime, mas acaba comprando, e pega o dinheiro público para fazer eleições, e tem tantas leis que os políticos criam em seu favor, em favor dos grandes empresários. Minha opinião também é os grandes empresários, a empresa privada que oprime e como que escraviza, porque o salário é muito pouco. Mal dá para uma pessoa viver com um salário mínimo, pagar um aluguel numa capital. Aqui também no interior da Bahia é muito sufoco viver uma pessoa só com salário mínimo. É muito. Para você conseguir um emprego, para viver só de um salário mínimo, a pessoa se torna um vendedor ambulante. E esse vendedor ambulante também é castigado, menosprezado pelo poder público. E de acordo com as palavras de Jesus Cristo, a minha opinião, empresa privada só escraviza. O importante é uma cooperativa, toda a comunidade estar junto naquela indústria, naquela empresa, participar dos seus lucros, participar das suas despesas, participar dos seus investimentos, entrar em comum acordo todo mundo junto para que melhore a economia do nosso país. Então, eu acredito que os políticos deviam estudar como o Papa estuda, como um arcebispo estuda, como um bispo estuda. São tantos bispos, arcebispo, ministro, e a sacerdotes, tantos que estudam e vivem do dízimo, né? Tudo em favor de quem? Da comunidade. E os políticos deviam estudar várias línguas, relações humanas, vários tipos de religiões, crença, toda a situação, meio ambiente, tudo para cuidar da comunidade, que o mais importante é a vida humana. Nós estamos aqui de passagem, pouco tempo, e temos que viver em paz, solidário, com muito amor nessa vida. Através do Evangelho, vamos nos dedicar. Gente, deixa o joinha aí, me ajude a fortalecer esse canal que prega a palavra de Deus. E tá? Compartilhe, vamos fazer esse mundo melhor, tá? Grande abraço, muito obrigada.